Minha amiga se ofereceu para cuidar do meu pet. E vendeu ele. Eu sempre fui aquela pessoa que confia fácil nos outros. Sabe aquele tipo de gente que acha que todo mundo tem um coração bom, que ninguém faria maldade gratuita? Pois é, essa sou eu. E por mais que a vida já tivesse me dado uns tapas na cara por causa disso, eu continuava achando que com amizade de anos não tinha como dar ruim. A minha melhor amiga, a Laura, era dessas pessoas que eu defendia com unhas e dentes. A gente se conhecia desde o colégio, já tínhamos passado por poucas e boas juntas, e eu jamais imaginaria que ela seria capaz de me apunhalar pelas costas, principalmente envolvendo meu cachorro, o Thor. O Thor era o meu xodó. Um vira-lata caramelo daqueles que parecem ter saído de meme da internet, com olhar de pidão e uma mania insuportável de pular nas visitas como se estivesse reencontrando a mãe depois de anos de guerra. Ele estava comigo desde filhote, eu que resgatei ele na rua, cuidei, tratei de doença, dei vacina, era praticamente meu filho de 4 patas. E como toda mãe de pet, eu tinha minhas neuras. Não confiava em qualquer um para cuidar dele. Só que a vida tem dessas, e um compromisso de última hora me colocou numa situação sem saída. Eu tinha conseguido uma entrevista de emprego que era a oportunidade da minha vida. A vaga dos sonhos, salário bom, benefícios, e o detalhe, a entrevista era em outra cidade, e eu precisava viajar no dia seguinte. Entrei em pânico só de pensar em deixar o Thor sozinho por 2 dias. Foi aí que a Laura, com aquele jeitinho prestativo e fofo que todo mundo adorava, se ofereceu para cuidar dele. Na hora eu até estranhei, porque ela nunca foi exatamente fã de bicho. Sempre foi aquela que limpava a roupa com nojo quando o Thor encostava nela, mas como ela insistiu tanto e eu estava completamente sem opções, acabei aceitando. Relaxa, amiga, eu cuido dele como se fosse meu, ela disse, rindo. E eu, inocente, acreditei. Deixei o Thor com ela, com toda a lista de instruções que eu costumo deixar, horários de comida, passeio, os brinquedinhos preferidos dele, até o paninho velho que ele usava para dormir, que era o cheirinho de segurança dele, eu coloquei na bolsa. Dei até uma choradinha básica antes de viajar, de tanto nervoso que eu tava, mas fui. Durante os 2 dias fora, eu mandei mensagem para Laura o tempo todo perguntando do Thor. Ela sempre respondia com emojis, dizendo que estava tudo bem, que ele estava comendo, que ela tinha levado ele para passear. Até foto ela mandou, com ele deitado no sofá dela, com aquela cara de sono que ele sempre fazia depois do almoço. Aquilo me deixou aliviada. Só que, por trás daquela foto inocente, a Laura já estava armando o golpe que eu jamais imaginaria. Quando eu voltei da viagem, fui direto para a casa dela buscar o Thor. E foi aí que a primeira bomba caiu. Ela me disse que tinha levado ele para um banho e tosa surpresa, para eu reencontrar ele todo limpinho e cheiroso. Achei estranho, porque ela sabia que eu só levava o Thor no mesmo pet shop há anos. Mas na hora, ainda tonta da viagem, só agradeci e voltei para casa esperando ela me entregar ele no final da tarde. Só que o final da tarde chegou, a noite caiu, e nada da Laura me trazer o Thor. E foi ali que meu instinto gritou que tinha algo muito errado acontecendo. Assim que o relógio bateu 8 da noite e nada da Laura aparecer, eu já comecei a ligar para ela, sem nem pensar 2 vezes. A primeira chamada caiu na caixa postal. Na segunda, também. Na terceira, o celular dela simplesmente desligou. Eu tentei me convencer de que talvez ela tivesse esquecido o carregador, ou que o telefone tinha descarregado. Mas lá no fundo, uma vozinha começou a berrar na minha cabeça que aquilo estava com cheiro de problema. Fui direto para a casa dela, sem nem tirar a mala do carro. Bati na porta, toquei a campainha, gritei o nome dela. Nada. Casa fechada, tudo apagado. Nem sinal de vida. Fiquei ali plantada na porta, tentando entender o que estava acontecendo, até a vizinha da frente abrir a janela e jogar a primeira bomba da noite. A Laura? Ela viajou, querida. Vi ela saindo com as malas hoje de tarde, e com o cachorrinho junto, inclusive. Parecia um vira-latinha fofo. Meu sangue gelou. Eu ainda tentei me convencer de que talvez ela tivesse levado o Thor para algum passeio, ou sei lá, ido na casa de algum parente. Mas quem sai para viagem sem avisar a dona do cachorro? Voltei para casa, tentando pensar com calma. Mandei mensagem, deixei recado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, até no Twitter, que ela nem usava direito, eu fui atrás. No dia seguinte, liguei pro pet shop onde sempre levava o Thor, só para confirmar se ela tinha passado lá com ele. A resposta? Ninguém viu a cara dela por lá. E foi nesse momento que caiu a ficha de vez. A Laura tinha sumido com o meu cachorro. Passei as próximas horas revirando as redes sociais dela. Fucei amigos, conhecidos, fotos, check-ins. E nada.
A última postagem dela tinha sido uma selfie dentro do carro, com uma legenda bem misteriosa: hora de novos começos. Na foto, dava para ver uma malinha no banco de trás, e o que parecia ser o focinho do Thor aparecendo de canto, ali no cantinho da imagem. Eu tive um misto de raiva, desespero e incredulidade. Como assim ela tinha feito isso comigo? A minha melhor amiga, que eu confiava de olhos fechados, simplesmente pegou o meu cachorro e desapareceu? E o pior, sem explicação, sem desculpa, sem um aviso, nada. Fiquei 2 dias inteiros virando a cidade de cabeça para baixo. Fui em ONGs, pet shops, abrigos, até na clínica veterinária onde ela costumava levar o gato dela antigamente, que, por sinal, ela já tinha dado para outra pessoa meses antes, alegando que não tinha mais condições de cuidar. Cada lugar que eu ia, a resposta era a mesma. Ninguém tinha visto ela, ninguém sabia do Thor, ninguém sabia de nada. A essa altura, eu já estava um caco emocional. Não conseguia dormir, não comia direito, só pensava no Thor e em como ele devia estar assustado sem entender onde eu estava. Foi numa dessas madrugadas de insônia que eu comecei a cogitar uma possibilidade que até então eu tinha me recusado a acreditar. E se ela tivesse vendido meu cachorro? Eu sei que parece absurdo, mas quanto mais eu ligava os pontos, mais fazia sentido. A Laura sempre teve uns problemas financeiros. Estava desempregada fazia meses, vivia reclamando de grana, e eu sabia que o Thor, por mais que fosse vira-lata, chamava atenção por onde passava. Já tinha gente que tinha me oferecido dinheiro por ele antes, só porque achavam ele lindo. Será que ela tinha realmente sido capaz de fazer uma coisa dessas? No terceiro dia de sumiço, decidi que não dava mais para esperar. Fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência. Quando contei toda a história para o policial, ele me olhou com aquela cara de mais uma treta de amizade que vem parar aqui, mas anotou tudo direitinho. Saí de lá me sentindo ainda mais impotente, mas pelo menos agora tinha alguma coisa oficializada. E foi aí que, no meio desse caos todo, uma conhecida nossa, a Juliana, me mandou uma mensagem que mudou tudo. Ela tinha visto um anúncio de venda de cachorro num grupo de Facebook da cidade vizinha. O detalhe? Na foto do anúncio, era o Thor. Quando a Juliana me mandou o print daquele anúncio, eu levei alguns segundos para acreditar que aquilo era real. A foto mostrava o Thor sentado numa varanda, com aquele olhar pidão que ele sempre fazia quando queria atenção. O pior de tudo? A descrição. Tava lá, bem claro, cachorro dócil, saudável, ótimo com crianças. Adestrado, vacinado e vermifugado. Valor negociável. Interessados, chamar no inbox. Eu reli aquela legenda umas 10 vezes, tentando achar algum detalhe que me fizesse pensar que era só um cachorro parecido. Mas não tinha como. Era ele. Até a coleira azul que eu tinha comprado um mês antes aparecia na foto. O meu cachorro estava sendo vendido como se fosse um móvel usado. Meu coração disparou. Sem pensar 2 vezes, entrei no grupo do Facebook. O perfil que tinha feito a publicação era um nome que eu não conhecia, Lulu Araújo. Mas bastou clicar para ver as fotos de perfil e a capa para ter certeza absoluta. Era Laura. Ela só tinha trocado o nome no Facebook, mas continuava usando as mesmas selfies e os mesmos filtros cafonas de sempre. Como ela achou que ninguém ia descobrir, eu não faço ideia. A audácia era tanta que parecia piada. Na hora, a minha primeira reação foi mandar uma mensagem para ela pelo próprio Facebook, com todas as letras: Laura, devolve meu cachorro agora. Mas claro, ela me ignorou solenemente. Fiquei vendo que ela visualizou, deixou a bolinha verde de online, mas não respondeu nada. Ali eu já sabia que não podia perder tempo com conversa. Respirei fundo e parti pro plano B. Arrumei uma conta fake, dessas que a gente faz só para fuçar a vida dos outros, e me passei por uma interessada na compra do cachorro. Mandei mensagem toda boazinha, dizendo que estava procurando um cachorro de porte médio, que tinha me apaixonado pela foto e perguntando o preço. E ela teve a cara de pau de me responder em menos de 5 minutos. Disse que estava pedindo R$ 700, que o cachorro era super obediente e que só estava vendendo porque ia se mudar para longe e não podia levar. Eu li aquilo com tanto ódio que minhas mãos tremiam. Mas mantive a pose, perguntei onde ela estava, combinei de ver o cachorro pessoalmente e marquei de encontrar ela no dia seguinte, numa praça no centro da cidade vizinha. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Fiquei imaginando 1000 formas de abordar ela sem estragar tudo. Liguei para uma amiga que trabalhava como advogada, contei o plano e pedi orientação. Ela me disse para ir com calma, não fazer nenhum escândalo antes de ter o Thor em mãos, e que o ideal era ir com algum apoio.
Foi então que chamei meu primo, o Gustavo, que topou ir comigo só para garantir que eu não fosse sozinha. Na manhã seguinte, fui até a praça combinada. Cheguei antes da hora, fiquei escondida dentro do carro, com o coração saindo pela boca. Fiquei observando cada pessoa que passava. Até que, de longe, vi ela chegando. A Laura estava com um boné enfiado na cabeça, óculos escuros, e segurando a guia do Thor como se ele fosse um cachorro que ela criava há anos. Ele parecia meio confuso, olhando para os lados, com aquela carinha de quem não entendia nada do que estava acontecendo. Meu coração quase explodiu quando vi ele. Quando ela se aproximou do ponto de encontro, eu desci do carro com tudo, gritando o nome dele. Thor! Vem, filho! Na hora, ele reconheceu minha voz. Pulou nela, se soltou da coleira e veio correndo na minha direção, como se tivesse reencontrado a vida depois de dias preso num pesadelo. Eu abracei ele no meio da praça, chorei igual uma desesperada, e a Laura? Bom, a Laura ficou com uma cara de pastel que eu nunca vou esquecer. Ela tentou inventar uma desculpa ali mesmo, dizendo que era tudo mal entendido, que ela só estava tentando ajudar a encontrar um novo lar para ele porque achou que eu não ia mais querer o cachorro depois da viagem. Sério, essa foi a desculpa dela. Eu já estava preparada para explodir, mas antes que eu pudesse começar o barraco, o Gustavo chamou a polícia, que já estava a caminho porque eu tinha feito um registro de ocorrência e passado todas as informações para o delegado. Quando os policiais chegaram, a Laura ainda tentou dar uma de sonsa, mas com todas as provas que eu tinha, print da conversa, o anúncio, as mensagens, não teve muito o que ela fazer. Ela foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos e eu, pelo menos, saí de lá com o Thor debaixo do braço e a alma um pouco mais aliviada. Mas claro que a história não acabou aí. Depois de sair da praça com o Thor nos braços e a Laura sendo levada pela polícia, eu pensei que a pior parte tinha acabado. Mas quem já viveu um episódio desse sabe que, na real, o bicho ainda vai pegar, e feio. Chegando na delegacia, a situação virou uma verdadeira novela, cheia de reviravoltas e revelações que me deixaram de queixo caído. Logo que entramos na delegacia, o clima já estava pesado. Eu me sentia um misto de alívio por estar com o Thor de volta e uma raiva imensa da minha amiga, que até aquele momento tentava se esquivar das perguntas com aquela cara de quem não sabe nem onde está pisando. O delegado chamou a Laura para prestar depoimento, e eu fiquei esperando numa salinha, segurando meu cachorrinho no colo como se ele fosse o maior tesouro do mundo, porque ele realmente era. Quando chegou a minha vez de falar, expliquei tudo com detalhes. Como eu conhecia a Laura, o favor que ela se ofereceu para cuidar do Thor, o sumiço do cachorro, as mensagens, o anúncio e o encontro na praça. O delegado ouvia com atenção e anotava cada palavra. Em seguida, ele me perguntou se eu tinha provas do que estava falando. Eu mostrei o print do anúncio, as mensagens no Facebook e no WhatsApp, e até os vídeos que tinha recebido dela no primeiro dia, quando ela dizia que estava cuidando do Thor. O delegado fez um sinal para Laura que, de repente, mudou o tom da história. Ela passou a negar tudo. Disse que o cachorro não era o meu, que ela tinha achado o Thor abandonado na rua, que estava apenas tentando cuidar dele e encontrar um novo lar, porque eu não estava dando a atenção necessária. Ela ainda tentou jogar a culpa para mim, falando que eu estava exagerando e que estava causando um escândalo desnecessário. Eu quase caí da cadeira com a ousadia da criatura. Mas não parou aí. No meio do depoimento, um policial entrou com uma surpresa. A Laura tinha um histórico com a polícia por casos de pequenos furtos e golpes em amigos e familiares. Foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Minha melhor amiga era uma pessoa com um passado sombrio, que eu simplesmente não fazia ideia. Aquilo explicava muita coisa, mas também doía demais saber que eu tinha sido usada, enganada e traída dessa forma. Eu sentia um mix de vergonha e raiva. Como pude ser tão cega? Como não vi os sinais antes? Eu tinha entregue o meu maior tesouro para alguém que estava só esperando uma oportunidade para me passar a perna. O delegado, vendo meu estado, me aconselhou a tomar medidas legais para garantir a segurança do Thor e para evitar que isso acontecesse com outras pessoas. Ele falou que o caso seria encaminhado para investigação e que a Laura poderia responder por crime de apropriação indébita, que é quando alguém se apodera de coisa alheia sem permissão. Enquanto isso, o Thor parecia entender que estava seguro. Ele dormiu no meu colo durante toda a audiência, e eu aproveitei para observar cada detalhe do seu jeitinho carinhoso, aquela pelagem macia, as orelhinhas levantadas quando eu falava com ele. Era como se ele soubesse que eu nunca mais ia deixar ele sair das minhas mãos. Quando tudo terminou, a polícia liberou a Laura, mas com a promessa de que ela teria que comparecer a todas as audiências e que, se fosse pega tentando vender ou tirar o Thor de mim de novo, as consequências seriam muito mais sérias. Saí de lá com o coração ainda pesado, mas com uma sensação de justiça pequena, porém necessária.
Ainda bem que o Thor estava comigo. Mas aquela experiência deixou marcas profundas. Não só por ter perdido a confiança em alguém tão próximo, mas também por ter entendido que, às vezes, a amizade pode ser uma máscara para segundas intenções. E eu aprendi da pior maneira possível que, quando o assunto é meu pet, eu não posso vacilar. Quem diria que um favor inocente poderia virar um pesadelo tão grande? Eu não só perdi um cachorro temporariamente, como quase perdi minha fé nas pessoas. E o que eu mais queria, naquela hora, era que a Laura pagasse por tudo o que fez. Porque roubar um cachorro não é só um crime, é um roubo de amor, de carinho, de uma relação que é construída dia a dia. O Thor não é só um animal de estimação, ele é família, é alegria, é meu companheirinho de todas as horas. E nada nem ninguém vai mudar isso. Depois de toda aquela confusão na delegacia e de ter o Thor de volta, eu pensei que finalmente poderia respirar aliviada e voltar à rotina. Mas, no fundo, eu sabia que aquela história não ia acabar só com tá tudo resolvido e um abraço apertado no meu cachorro. A Laura tinha mexido com coisas que não deveria, e eu estava determinada a não deixar barato. Nos dias que se seguiram, comecei a receber mensagens de pessoas que haviam sido enganadas por ela antes, cada uma contando uma história mais absurda que a outra. Teve gente que falou que ela tinha sumido com objetos emprestados e vendido, outra que disse que Laura tinha feito até golpes financeiros usando o nome de amigos. Era um verdadeiro manual de confusão, e eu percebi que aquela história do Thor era só a ponta do iceberg. Isso me deu um gás para não só buscar justiça para mim, mas para todas essas pessoas que tinham caído na armadilha dela. Eu comecei a juntar provas, prints, áudios, depoimentos e tudo mais que conseguia para entregar para a polícia e fortalecer o processo contra ela. Foi aí que uma ideia inusitada começou a se formar na minha cabeça. Uma vingança à altura, mas que não envolvesse violência ou retaliação direta, só aquela revanche inteligente que a gente vê nas novelas. Enquanto isso, o Thor aos poucos foi voltando a ser o cachorro feliz e brincalhão que eu conhecia. Ele parecia entender que agora estava seguro e nunca mais passaria por uma situação daquelas. Eu me dediquei a dar ainda mais atenção, mais passeios, mais carinho, e transformei aquele momento difícil em uma oportunidade para fortalecer nossa relação. O que eu não esperava era que, no meio desse processo, a Laura tentasse dar um golpe final. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim na cidade, dizendo que eu tinha abandonado o Thor e que ele estava com ela porque eu não dava conta. Foi a gota d'água. Resolvi então criar um perfil anônimo em redes sociais para desmascarar essa farsa. Com uma abordagem leve e cômica, comecei a postar vídeos, fotos e relatos contando toda a verdade, com provas em mãos, para que as pessoas vissem o que realmente tinha acontecido. Foi um sucesso imediato. A repercussão foi tão grande que, em pouco tempo, a Laura começou a ser evitada pelas pessoas que antes a respeitavam e até mesmo ignorada por amigos próximos. O melhor de tudo? A justiça também começou a andar. Com as provas que reúne, o delegado abriu um inquérito para apurar o caso e a Laura foi chamada para responder por apropriação indébita e por calúnia contra mim. Ela ficou sem saída e, para piorar, acabou perdendo o emprego que tinha conseguido depois de todo aquele escândalo. A vida dela virou um caos e, de certa forma, foi um alívio ver que ela estava colhendo o que plantou. Eu, por outro lado, tirei várias lições daquela experiência. Aprendi a não confiar cegamente em qualquer pessoa, mesmo que ela diga ser sua amiga. Aprendi a estar sempre atenta, a proteger quem eu amo com unhas e dentes, e a nunca subestimar o poder da verdade e da justiça. E, claro, aprendi que o Thor é o melhor companheiro que eu poderia ter, e que nada nem ninguém vai tirar ele de mim de novo. Essa história poderia facilmente virar um filme ou um livro, e eu já estou até pensando em escrever tudo em detalhes, porque foi uma montanha-russa de emoções que ninguém merece passar. Mas no final das contas, o que vale é que eu saí vitoriosa, com meu cachorro de volta, com a minha dignidade intacta e com uma história para contar, daquelas que faz a gente rir depois de tudo, mesmo que no meio do caos tenha rolado aquele drama gigante. E assim, entre altos e baixos, confissões e fofocas, é que eu vou levando a vida. Aprendendo, crescendo e, claro, cuidando do meu Thor, que agora é praticamente meu parceiro de investigações particulares. Porque, depois de tudo isso, ninguém duvida mais. O melhor amigo do homem é mesmo o cachorro, e eu não vou deixar ninguém passar a perna no meu. Depois que a poeira baixou um pouco e a Laura começou a sentir o peso das consequências, eu achava que podia finalmente respirar aliviada. Mas não, a história ainda guardava uma última cartada, uma reviravolta que ninguém esperava. E, claro, com a minha cara, não podia faltar um toque de confusão e fofoca quente para fechar com chave de ouro. Tudo começou quando, numa tarde qualquer, recebi uma mensagem anônima pelo direct do Instagram. A pessoa dizia que tinha algo importante para me contar sobre a Laura, e que não era nada bom.
Curiosa, respondi pedindo detalhes e o que eu ouvi me deixou pasma. Essa tal pessoa dizia que a Laura tinha planos de tentar roubar outro pet de uma amiga minha, que ela andava circulando pelo bairro com uma nova lista de futuros pets para cuidar e vender. Eu ri na hora, porque parecia história de filme, mas já sabendo da astúcia da Laura, decidi ficar alerta. Então, comecei a monitorar discretamente o que rolava nas redes sociais daquela nova mãe de pet que ela tinha tentado envolver. E não é que ela realmente estava em ação? Postagens sumiram do Instagram, fotos de cachorros que pareciam suspeitos começaram a surgir, e vários perfis diferentes dela foram descobertos por mim e meus amigos, tentando enganar outras pessoas. Era um verdadeiro catálogo de golpes caninos. Chamei minhas amigas para uma reunião, uma espécie de clube anti-Laura, onde trocamos informações e estratégias para impedir que ela continuasse fazendo vítimas. A sensação de estar numa missão secreta me deixou até animada, quase como se estivéssemos protagonizando um seriado policial. E foi nessa vibe que resolvemos armar um plano para desmascará-la de vez. Criamos um perfil falso de uma suposta pessoa interessada em deixar um cachorro com a Laura para cuidar temporariamente. Enviamos mensagens, marcamos encontros, pedimos fotos, pedimos detalhes que só um dono verdadeiro saberia e, bingo! A Laura caiu na armadilha. Ela se exibiu com fotos, vídeos e até disse detalhes da vida dos cães que tinha sob seu cuidado. Nessa hora, eu já tinha tudo guardado e pronto para entregar para a polícia, claro, para postar nas redes sociais com uma pitada do nosso tempero fofoqueiro. Quando finalmente chegou o dia do encontro, eu e mais algumas amigas fomos até o local combinado, aquela mesma praça que tinha sido palco da confusão anterior. Só que dessa vez, eu estava preparada para registrar tudo. Com o celular na mão e o coração acelerado, assisti a Laura chegar com a mesma cara de quem não faz ideia do que estava prestes a acontecer. Ela tentou fazer aquele charme, mas nós já sabíamos o jogo dela. No momento certo, eu me apresentei, mostrei as provas e disse que tudo estava sendo gravado para que ela finalmente fosse impedida de fazer esse tipo de golpe. Foi engraçado ver a cara dela mudando em segundos, tentando disfarçar, mas sem muito sucesso. Quando a polícia chegou, levou ela novamente para prestar esclarecimentos, e dessa vez, com provas contundentes, o processo ganhou força e ela passou a responder por vários casos, além do roubo do Thor. A cidade ficou empolvorosa com a repercussão da história, e eu virei meio que a investigadora canina da galera. Foi uma mistura de alívio, vingança e aquele gostinho de justiça servida na medida certa. O melhor de tudo foi ver que o Thor, meu fiel escudeiro, continuava do meu lado, feliz e saudável, como se entendesse que agora ele tinha uma dona que não deixava ninguém mexer com ele. E é claro que, depois de tudo isso, o que me restou foi a certeza de que amizade nem sempre é sinônimo de confiança, e que às vezes, a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos, ou pelo menos com o apoio das amigas, da polícia e de um bom grupo de WhatsApp. Porque, no fundo, a vida é cheia dessas histórias malucas, que a gente só acredita quando vê com os próprios olhos. E assim eu sigo, sempre de olho, sempre protegendo o que é meu, e com uma fofoca quentinha para contar. Porque se a vida é uma novela, eu sou a protagonista que não deixa passar nenhuma cena sem emoção. E o Thor? Ele só quer saber de correr, brincar e, claro, ser o centro das atenções, porque depois de tudo, ele merece todo o amor do mundo. Depois de todo aquele bafafá, pensei que finalmente ia conseguir colocar um ponto final naquela história maluca. Mas você sabe como é, né? No meio da confusão, ainda tinha surpresas e situações que deixavam a gente com aquela pulga atrás da orelha, sem saber se podia mesmo confiar em qualquer pessoa de novo. A Laura, depois de toda a exposição e processo, ficou meio sumida. Parece que a pressão da polícia, das redes sociais e da cidade toda foi grande demais para ela. Tive notícias de que ela tentou se mudar para outra cidade e começar uma nova vida, mas você sabe como é a internet. O rastro que ela deixou foi tão forte que não teve para onde fugir. A reputação já estava marcada, e ninguém mais quis saber de suas habilidades para cuidar de pets. De um lado, eu me sentia vitoriosa. Consegui recuperar o Thor, minha bolinha de pelos que não me abandonou nem quando a situação apertou. Ele virou meu parceiro de todas as horas, meu melhor amigo, e eu sabia que nada mais podia acontecer, porque eu ia proteger ele como se fosse minha vida. Afinal, para mim, ele é mais do que um cachorro, é família. Mas, por outro lado, a experiência deixou uma marca profunda. Sabe aquele ditado de quem com ferro fere, com ferro será ferido? Pois é, aprendi que a confiança é algo muito precioso e que tem que ser conquistada, não dada de graça. A Laura foi um alerta para eu nunca mais baixar a guarda com quem eu não conheço de verdade, mesmo que diga ser amiga. E não foi só isso. O que mais me surpreendeu foi a solidariedade que recebi depois de tudo.
Amigos, vizinhos, até pessoas que eu mal conhecia, me procuraram para contar que tinham passado por situações parecidas, ou para simplesmente me apoiar e me dar força. Foi muito mais do que eu esperava, e isso me fez acreditar que, mesmo no meio do caos, existe uma rede de gente boa pronta para ajudar. Além disso, minha relação com o Thor ficou mais forte do que nunca. Ele ganhou até um Instagram só para ele, com fotos e vídeos das nossas aventuras diárias, que viralizaram na cidade. Era uma forma de mostrar para todo mundo que, apesar das dificuldades, o amor entre a gente era invencível. E quer saber? Eu até comecei a participar de grupos de proteção animal e apoio a vítimas de golpes relacionados a pets, para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo que eu. Porque se tem uma coisa que aprendi é que a gente pode transformar uma história ruim em algo positivo, ajudando quem precisa. Claro que de vez em quando eu ainda dou aquela olhadinha desconfiada quando alguém fala que quer ajudar a cuidar do Thor. Afinal, depois de tudo, eu não dou mole para ninguém. A amizade da Laura foi um capítulo fechado, e eu tô focada em seguir em frente, com muito mais cuidado e uma pitada de desconfiança saudável. No fim, essa história toda virou uma verdadeira novela de emoções, aprendizados, risadas e umas boas doses de drama. E se tem uma coisa que eu sei é que, na vida, a gente nunca sabe o que vem pela frente, mas sempre pode contar com a nossa força, nosso amor e, claro, um bom grupo de amigas para dar aquele apoio. E é assim que eu vou levando, cuidando do meu Thor com todo o carinho do mundo, pronta para enfrentar qualquer situação, porque depois de tudo que passamos, só me resta uma coisa a dizer: quem mexe com meu pet, mexe comigo, e eu não tô pra brincadeira. Se inscreve e ativa o sininho para mais.